Olá, bem-vindo. Nesta aula vamos estudar a criação de variáveis. As variáveis são utilizadas em praticamente todos os programas e por isso é um elemento fundamental. Primeiramente, destacamos aqui para que servem as variáveis. As variáveis são utilizadas para armazenar valores que poderão ser acessados ao longo de todo o programa. Como é mais fácil entender o que é uma variável através do seu uso, vamos ver alguns exemplos. Neste exemplo 1, vamos criar uma variável chamada a e atribuir a ela o número 8. Para isso, utilizamos o seguinte código. Colocamos o nome da variável que queremos criar, utilizamos o sinal de igual, que em Python é chamado de operador de atribuição, e depois colocamos o valor que queremos atribuir à variável. Ao rodar este programa, Python irá gerar uma variável chamada a e atribuir a ela o número 8. É comum ler esta linha como a recebe 8. Podemos executar este programa clicando neste botão ou apertando Ctrl Enter. Aqui Python gerou a variável a e atribuiu a ela o número 8. Vamos inserir uma célula abaixo desta que estamos escrevendo, clicando neste botão mais. Vamos usar uma função print para que Python imprima em tela o valor da variável a. A variável a é argumento da função print. Utilizamos a função print para pedir para Python imprimir em tela o valor do argumento que passamos para a função print. Executando esta célula, Python imprime em tela o valor da variável a. Apenas um parênteses. Em alguns programas, a função print é obrigatória para que Python imprima em tela o valor de algo. Especificamente, no Jupyter Notebook, a função print nem sempre é necessária. No entanto, nesta aula, para simplificar, sempre que eu quiser que Python retorne em tela o valor de algo, eu utilizarei a função print. Vamos ver aqui neste exemplo 2 que uma variável não obrigatoriamente deve receber um valor numérico. Ela pode receber também um texto. Vamos criar aqui neste exemplo 2 uma variável que chamaremos de texto e atribuir a ela este texto, bom dia. Para fazer isso, colocamos o nome da variável que queremos criar, utilizamos o sinal de igual, que lembrando em Python é o operador de atribuição, depois colocamos o valor que queremos atribuir à variável, neste caso um texto. Ao executar esta célula, Python irá gerar uma variável chamada texto e irá atribuir a ela este texto bom dia. Vamos inserir uma célula abaixo desta célula que estamos escrevendo e vamos utilizar a função print para que Python imprima em tela o valor da variável texto que criamos nesta célula acima. Lembrando, dizemos que texto
foi passado como argumento da função print. Executando esta célula, Python imprime em tela o valor da variável texto. Agora, neste exemplo 3, vamos ver que é possível gerar mais de uma variável em apenas uma linha. Para fazer isso, vamos criar aqui 3 variáveis, x, y e z. Utilizamos o seguinte código. Aqui temos as 3 variáveis que nós queremos criar, separadas por vírgula. Utilizamos o operador de atribuição e colocamos os valores que queremos atribuir a cada uma dessas variáveis. Então, por exemplo, vamos atribuir o número 10 a x, o número 2 a y e o número 8 a z. Ao executar esta célula, Python irá gerar 3 variáveis: a variável x, a variável y e a variável z. Irá atribuir a x o valor 10, irá atribuir a y o valor 2 e irá atribuir a z o valor 8. Executando esta célula. Agora, vamos adicionar uma célula abaixo para verificar os valores de x, y e z. Utilizando a função print e passando a função print como argumento a variável x, Python se torna em tela o valor da variável x. Vamos ver agora o valor da variável y e o valor da variável z. Agora vamos ver uma característica das variáveis em Python. Aqui nesse exemplo 4, vamos ver que nós podemos alterar os valores das variáveis ao longo do programa. O que isso significa? Vamos gerar um programa criando uma variável x e atribuindo a ela o número 10. Ao executar esse programa, Python cria uma variável x e atribui a ela o número 10. Numa segunda linha, vamos pedir para Python imprimir em tela o número de x, o valor atribuído a x. Executando esta célula, Python imprime em tela o valor atribuído a x. Agora vamos supor que numa terceira linha do programa nós queiramos alterar o valor de x. Então nós colocamos a variável x e atribuímos a ela o valor 15. E numa última linha, utilizamos a função print para que Python retorne em tela o valor da variável x. Então, ao executarmos este programa, inicialmente Python gera uma variável x e atribui a ela o número 10. Na segunda linha, Python irá imprimir em tela o valor de x. Nessa terceira linha, Python irá pegar a variável x e atribuir a ela o número 15. E nesta última linha, Python irá imprimir em tela o valor da variável x. Executando esta célula novamente, nós temos que Python imprime primeiro em tela o valor da variável x, que inicialmente foi atribuído a ela. Nessa terceira linha, Python
altera o valor de x para 15. E finalmente, na última linha, Python imprime em tela o valor de x, que aqui vale 15, como podemos ver na saída do programa. Nesta aula, estudamos as variáveis. Vimos apenas um tópico: como criar variáveis. Então é isso. Até a próxima aula.